A realidade, ela não responde às suas palavras, ela responde à sua frequência. Você já percebeu que tem várias pessoas, vários tipos de pessoas que simplesmente parece que tudo acontece para elas de maneira fácil? Parece que o que elas desejam é como num passe de mágicas, sem esforço algum, simplesmente aparece na vida delas. Pois é. Eu chamo isso de frequência invencível. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como adquirir esse tipo de aura, como adquirir esse tipo de frequência e de fato fazer com que a realidade se dobre àquilo que você quer fazer. O que você precisa entender é que tudo que existe no universo está em constante movimento. Nada está parado, absolutamente nada. Até os átomos, eles vibram e eles se movem o tempo inteiro. E essa vibração, ela simplesmente acontece, né, em várias taxas de bits diferentes. Então, por exemplo, você tem vibrações em taxas de bit de 40%, em 800%, né, que são os hertz no caso, né, 800 hertz, 10 hertz, 40 hertz, esse tipo de coisa, né? E essas vibrações, elas são chamadas de frequências. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, o que você precisa entender é que sempre que você quer mudar a sua realidade, não adianta você ficar focado em fazer palavras. As pessoas acreditam que a lei da atração, ela tem relação com você simplesmente ir lá e falar palavras bonitas e as coisas vão se desenrolar para você, mas na verdade isso é uma grande mentira. E a primeira vez que eu experimentei esse tipo de energia foi em meados de 2019, se eu não me engano, 2020, alguma coisa do gênero, onde eu tinha uma agência de tráfego pago e simplesmente eu já tinha construído ela por 4 anos ou 3 anos e meio, alguma coisa do gênero, e eu não aguentava mais fazer aquilo. O que aconteceu? Eu simplesmente entrei num estado absurdo de sofrimento. Cada cliente que me ligava 11 horas da noite, aquilo simplesmente acabava com a minha energia. Aquilo me suprimia de uma maneira totalmente absurda. E eu só buscava formas e mais formas de fugir daquilo. E sabe qual é a grande questão? Aquilo foi me corroendo a ponto do meu cabelo cair, por isso que hoje eu tenho princípios de calvície. Foi me doendo a ponto de eu simplesmente começar a me tornar um consumidor na época de álcool, né? Eu comecei a beber vinho pra caramba, eu bebia 2 garrafas de vinho por dia, justamente para tentar tirar isso de dentro de mim. E acontece que aquilo me fez entrar num estado emocional totalmente perturbador, né? Uma depressão profunda. E a depressão não era pelo fato de eu estar tocando uma agência de tráfego. A depressão era o fato de que eu queria estar num lugar e eu não conseguia ver oportunidades através dos meus olhos para chegar até lá. E o que acontece foi que eu tomei uma decisão. Eu já tinha canal no YouTube da época, já tinha vários, mais de 2.000 alunos, mais de 200 pessoas, 200 depoimentos em vídeo de pessoas que tinham resultado e tal, mas eu não queria mais fazer aquilo. E eu tomei uma decisão na minha época, eu decidi fechar a minha agência. E por cerca de 8 meses, mais ou menos, eu fiquei trancado em casa, bebendo uma garrafa de vinho por dia e vendo Netflix o dia inteiro. Aquilo ali foi a minha tentativa de salvar a minha energia, de salvar o meu estado emocional. Por quê? Porque eu gostava muito de assistir Netflix e eu gostava muito de beber cachaça. Então eu falei, cara, eu simplesmente vou colocar a minha energia naquilo que eu gosto, né? E dane-se. O mundo vai passar, deixa tudo cair aí, mas eu, Daniel, não mexo mais com agência de tráfego pago. Alguma coisa vai ter que vir até mim. E foi nessa por 8 meses. E quando a situação começou a ficar financeiramente preocupante, a minha esposa foi lá e tentou me interditar e falou, cara, você vai ficar aí o dia inteiro vendo Netflix, tu já tá nessa há 8 meses, tu engordou 20 quilos, né? Na época eu tinha engordado 20 quilos. E você não vai trazer mudança, não vai fazer absolutamente nada. Eu falei assim, olha, vou ser sério contigo. Deus vai ter que fazer alguma coisa, porque se depender de mim, eu não vou fazer nada não. Eu não aguento mais viver isso aí de agência, não vou mexer mais com isso e que se lasque. Deixa o universo aí fazer o que tiver que fazer, mas eu não mexo mais com isso. Milagrosamente, uma semana depois, chegou até mim um funil. E esse funil foi o funil na época que era o iGaming, né, na época, que eu simplesmente implementei e eu comecei de uma semana para outra a fazer R$ 5.000 por dia de lucro. Exatamente. O resto daí, quem me acompanha sabe que é história. Dali eu consegui chegar a mais de 150 mil de lucro por mês, né? Me mudei para Alphaville, na época era um apartamento, depois foi para uma casa, agora eu tô nessa casa. E as coisas foram só melhorando, 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 melhorando. E uma coisa que eu consegui entender em todo esse processo é que eu nunca
controlo absolutamente nada. A única coisa que eu sou responsável por controlar é o meu estado emocional. E o que você precisa entender é justamente isso. A única coisa que você tem controle é sobre o seu estado emocional. E é a única responsabilidade que Deus deu para você. Por quê? Nossos sentidos, né, humanos, eles representam menos de 1% da nossa percepção do mundo. Então pensa num universo como se ele fosse um círculo, correto? E nesse círculo, ele simplesmente tivesse vários pontinhos, e nesses pontinhos são as possibilidades. Existem inúmeras possibilidades, né? Só que a gente, através dos nossos sensores, a gente só consegue perceber menos de 1%. Então, quando você quer algo para a sua vida, simplesmente você tem possibilidades que você nunca pensou que poderiam ser. Mas você fica tentando resolver os seus problemas naquelas possibilidades que você conhece. É aí que tudo se choca. Por quê? Nós somos criadores da nossa realidade. E todas as vezes que você fica sendo escravo da realidade, nesse momento é que a sua vida continua parada. Pensa que você vive num ciclo. Você entrou num ciclo vicioso. Esse ciclo você sente falta, você sente escassez, você sente dor, sofrimento e etc. E a cada dia que passa, você sente mais disso porque você é retroalimentado pela realidade. Porque você olha e fala o seguinte: caramba, eu preciso trabalhar por dinheiro. Então, ou seja, eu vou arrumar um emprego CLT para justamente ter dinheiro para que eu saia dessa realidade. O que acontece? Você vai para o emprego CLT, você ganha pouco e você volta para o ciclo de baixa energia, de talvez até depressão, esse tipo de coisa. Acaba que aquele emprego continua retroalimentando isso e você vive de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. E a grande questão é que para que você comece a mudar isso, você precisa literalmente sair desse ciclo e entrar num ciclo onde você comanda a realidade. Então tenta entender, o que é ser escravo da realidade? É quando as suas circunstâncias ditam o que você vai decidir, o que você vai fazer. Você precisa abandonar esse ciclo e entrar em qual ciclo? No ciclo no qual você decide de fato o que vai ser feito, independente das circunstâncias ao redor. Então, naquele momento, quando eu estava voltando na época da agência, eu olhei e falei assim, caramba, eu não quero mais mexer com isso. E as circunstâncias ficaram muito negativas, principalmente financeiramente. E o que aconteceu? Eu mantive a minha energia alta. Óbvio, eu estava me destruindo, porque eu estava bebendo cachaça todo dia, porque eu estava consumindo Netflix, mas de alguma maneira aquilo me fazia bem. Aquele estado de ócio, aquela coisa de simplesmente se entregar e, quer saber? Só tô relaxando. Esse estado de relaxamento, de alegria, esse high level, né, de energia, isso de fato é o que você precisa para atrair as coisas que você deseja. E eu separei aqui 3 maneiras de você simplesmente começar a fazer a sua frequência subir absurdamente. E eu quero que você entenda que tudo que eu tô te falando aqui não é uma coisa abstrata, e eu vou mostrar isso na prática para você e você consegue aplicar ainda hoje. Mas você precisa ter uma visão muito clara de que você nesse jogo é um personagem, mas você também é o player. O que acontece é que o personagem, ele recebe comandos, correto? Ele recebe comandos. Só que esses comandos, que a gente chama da realidade, é o que faz com que você, tá sem dinheiro, então arruma um emprego CLT. Você tá não sei o quê, tá mal com a namorada, então termina com ela. Não sei o quê. Ponto. Correto? Só que quando você começa a entender que você também é co-criador, você também é coautor, ou seja, você também entende que você é o player. Então você não precisa, de fato, jogar o jogo de uma outra pessoa, que é a realidade. Você pode alterar características do personagem. E olha que interessante. Se eu for falar isso de maneira técnica, é simplesmente modelagem. Vamos dar um exemplo? Você está assistindo esse vídeo agora. Esse vídeo aqui, ele está sendo modelado. Porém, eu já tentei gravar 400, 500 vídeos sem modelagem alguma, apenas usando a minha cabeça. E o que acontece? Apenas justificando e olhando para as narrativas que estavam na minha própria percepção, ao invés de ajustar e calibrar na frequência que eu gostaria de fazer. E ao longo dos anos eu fiz o quê? Lives e mais lives, vídeos aleatórios, títulos sem sentido.
E nada disso funcionou, por mais que o fundo daquilo tivesse valor, porque eu não estava calibrado naquilo. E sabe onde a gente esbarra nisso? É no ego. O adversário que temos que enfrentar é o nosso próprio ego. O ego é o Satanás. O ego é o diabo do cristão. O ego, na Cabala, eu esqueci qual era o nome dessa bosta na Cabala, mas se eu não me engano é o próprio Satanás também. O que você precisa entender é que o ego são os prazeres materiais. Quanto mais você está envolvido nos prazeres materiais, ou seja, necessidade de validação, desejo por coisas apenas por sentimento de vingança ou coisas do tipo, você está agindo pelo ego. E o ego faz com que você sinta sempre em falta, sempre que precisa fazer algo. E você nunca consegue calibrar numa outra frequência, porque as frequências superiores, elas vêm a partir do suficiente, ou seja, eu já tenho tudo que me basta, mas eu tenho uma intenção de ir para tal lugar. E aquilo simplesmente vai calibrando até você. Então a primeira coisa que você precisa fazer, que eu já falei anteriormente, é parar de ser criado pela sua realidade. Ou seja, decida o que você quer agora, o que vai fazer a sua energia ficar alto nível, e simplesmente tire tudo da sua energia que possa fazer isso mudar. Talvez sejam pessoas, talvez seja um modelo de negócio, talvez seja um emprego ou qualquer coisa do gênero. E o que acontece? Quando você fizer isso e você persistir, não quer dizer que as coisas vão ficar boas, não é isso. Mas você vai estar começando a criar a sua realidade. E você precisa entender que quando tudo começar a desandar, não é porque está dando errado, é porque é o universo se ajustando para aquilo que você quer. A segunda coisa, simplesmente, é priorizar o seu estado de espírito. Você precisa estar sempre alegre, com a sensação de satisfeito, a sensação de transbordo e de sempre de férias. Essa é a sensação. Você só vai conseguir sair do ciclo vicioso se você estiver vivendo isso. É só você parar para ver. Já viu os MCs? Os caras estão sempre felizes, se divertindo de festa em festa, de mulher em mulher, de viagem em viagem, esse tipo de coisa. Parece que eles nem trabalham. E, no entanto, ganham mais e mais e mais e mais. Isso é o que eu chamo de frequência invencível. E é isso que você tem que estar todos os dias buscando adquirir. E você só adquire isso através do seu estado emocional. Para pensar, nos últimos anos, os momentos que as coisas aconteceram na sua vida, de forma exponencial, foram os momentos nos quais você estava bem, você estava se divertindo, você estava fluindo, você não estava sofrendo. E por último, não assumir o papel do divino. Isso aqui é muito importante. A única coisa que você tem responsabilidade nessa terra é sobre seu estado emocional, mais nada. Quando você colocar o seu estado emocional calibrado nas coisas que eu acabei de falar, simplesmente as coisas vão começar a caminhar para você. Você não deve tomar atitudes ou ações antes de ajustar isso. E o único momento que você tem que se levantar para tomar uma atitude é quando a intuição bater no seu coração. A intuição é como se fosse algo do outro mundo se teletransportando para esse e te dizendo exatamente o que você precisa fazer. E quando você usa essa intuição e você entra em ação nesse momento, as coisas acontecem. Então, você pode... Eu tenho aqui outros exemplos, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu posso falar isso nos próximos vídeos, se vocês quiserem. Mas, basicamente, a intuição é quando você tá parado e vem uma epifania. Olha, faz isso. Você simplesmente não sabe explicar como aquilo chegou até você, mas chegou. Você vai lá, você executa e dá certo. O problema é que essa epifania, ela pode chegar simplesmente você se divertindo e ela chegou, ou você pode estar sofrendo, tentando um monte de coisa, batendo cabeça lá, aqui, não sei aonde e tal, e simplesmente, depois de muito tentar, você solta, você desapega, e quando você desapega, essa epifania aparece. Ou seja, você poderia ter feito esse mesmo caminho sem esforço, sem sangramento, sem absolutamente nada. Ou você poderia ter feito esse caminho da forma mais desgastante possível, que é a forma que a maioria das pessoas fazem, inclusive eu fiz também por muitas vezes. Bom, por hoje é só. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal. Daniel Werneck na casa.